Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa aula anterior, né? Dar continuidade às atividades, né? Que a gente não terminou ainda, que a gente fez algumas entrevistas aí. Agora é hora de organizar as informações. Vocês poderão classificar as respostas da pergunta 1 da ficha por sexo ou usando intervalos de idades. Vejam esses exemplos. Então, esses dois exemplos aqui são exemplos para vocês se basearem na entrevista que vocês fizeram, certo? E para estar montando de vocês depois. Então, vamos lá, ó, sexo feminino e masculino. E a tia vai ler para vocês agora as perguntas que foram feitas. Atitudes mais importantes: preservar a fauna e a flora, cuidar da água, plantar árvores, reduzir o uso de plásticos, usar o transporte coletivo, preferir alimentos orgânicos, separar o lixo, reduzir o desperdício de alimentos e o total de pessoas entrevistadas. Quem quiser pegar esse exemplo aqui, dessas duas tabelas e fazer o de vocês, não tem problema, tá? Porque aqui a quantidade de pessoas entrevistadas foi bem maior. Algumas crianças fizeram entrevistas, me mandaram o áudio, né? E o vídeo, né? Que algumas até filmaram a entrevista que fizeram. Desculpa, gente, a Tia Rê não tinha mudado a tela. Então, a Tia Rê vai ler agora a outra parte da tabela, que vai servir de exemplo para vocês também. Essa primeira foi classificada por sexo, feminino e masculino. Essa segunda tabela foi classificada por idade. Foram entrevistadas pessoas de 18 anos, pessoas de 19 a 40 anos e pessoas com mais de 40 anos, certo? As perguntas, reparem que são as mesmas, só o público-alvo que mudou, tá bom? Então, letra A, converse com seus colegas e com o professor para decidir como a classificação, as informações pesquisadas e anote a escolha que vocês fizeram. Então, como a tia já falou que a gente está fazendo várias adaptações, vocês vão decidir aí, certo? Se vocês vão fazer por sexo ou por idade. Aí vocês vão ver mais para frente que tem alguns gráficos, né, para estar respondendo qual que vocês vão escolher, certo? Então, a tia vai ler agora a letrinha B. Não vai ter jeito de reunir com 2 ou 3 colegas, né? Então, vocês vão completar o traçado da tabela, porque essa tabela que tá aqui, atitudes mais importantes, né? Vocês vão ter que registrar aí para estar classificando. No caso, eu vou dar um exemplo para vocês na tabela de idade, tá? Depois anotem na tabela as quantidades de respostas de cada tipo obtidas pelo grupo. Então, aí onde tá atitudes mais importantes, eu vou pôr na primeira linha, preservar a fauna e a flora. Na segunda linha, cuidar da água. Depois, plantar árvores, separar o lixo e usar o transporte coletivo. Eu vou fazer por idade. Então, vamos classificar igual tá nessa tabela acima aí, ó. Até 18 anos, de 19 a 40 anos e mais de 40 anos. Vocês podem estar fazendo o seguinte, ou usar esses dados, né, que tá aí na tabela anterior e transcrever, ou fazer entrevista com pessoas aí, ou criar uma situação. Aí vai da imaginação de cada um, certo? Virando aí, pessoal, na página 53 do nosso livro, o professor vai reunir as informações da turma toda e anotar na lousa. Complete o traçado da tabela abaixo e copie as informações. Então, converse com 2 ou 3 coleguinhas de vocês para pegar as informações que eles colocaram e para dar um montante maior. Vamos supor, eu vou escolher 2 colegas, então eu vou registrar aí na primeira linha as mesmas perguntas da página anterior. Preservar a fauna e a flora na primeira linha, cuidar da água na segunda, plantar árvores, separar o lixo e usar o transporte coletivo.
E vou fazer por idades, até 18 anos, de 19 a 40 anos e mais de 40 anos. Vou juntar a minha pesquisa com a de mais 2 ou 3 colegas meus e vou simular aí uma situação. Não se esqueçam que vocês que vão traçar essa tabela aí, porque ela tá incompleta, tá legal? Então, letra D. A tia vai ler todas essas respostas agora, desses 3 pontinhos verdes, vão ser de acordo com a pesquisa e os registros que vocês fizeram com os colegas de vocês aí, tá legal? Letra D. Com base nos dados da tabela acima, responda as questões a seguir. A atitude que você escolheu e anotou lá no início do capítulo está nessa tabela. Ela foi escolhida por quantas pessoas na pesquisa da turma? Segundo pontinho verde. Qual foi a atitude mais citada na pesquisa da turma? Quantos votos teve no total? Terceiro pontinho verde. Das opções que vocês apresentaram na ficha, teve alguma que não foi citada pelo entrevistador nenhuma vez? Também é uma pergunta pessoal, tá? Número 3. Para representar as informações de pesquisas como essas, podemos construir um gráfico de colunas agrupadas nele para cada atitude. E haverá mais de uma coluna. Então, vamos ver aí agora, na próxima página, na página 54, a gente tem aí alguns exemplos, né, de gráficos de coluna. Então, vamos ver os 2 exemplos. O primeiro deles, se vocês decidiram classificar por sexo, para cada resposta haverá 2 colunas. Uma para mulheres e outra para homens. Atitudes para melhorar o meio ambiente. Tá lá, ó. No caso, as mulheres vão ser roxinho e os homens laranja. A quantidade de votos, né, que teve cada um deles, ao separar o lixo, plantar árvores, cuidar da água. E a segunda situação, né, outro tipo de gráfico, né, que esse daqui não foi por sexo e sim por idade. O roxinho vai representar até 18 anos, o laranja de 19 a 40 anos e o verde com mais de 40 anos. Se vocês decidiram classificar por idade e usaram 3 intervalos, para cada resposta haverá 3 colunas, uma para cada intervalo. Então aqui, pessoal, observem bem que de acordo com a escolha que vocês fizeram, vocês vão ter que montar um gráfico lá na frente. Então presta bastante atenção aqui, tá? Que isso aqui tá servindo de exemplo para vocês. Então vamos lá. Com base nos dados dos 2 gráficos apresentados acima, como exemplos, responda as questões a seguir, sabendo que cada quadradinho representa uma pessoa. Então, cada uma é uma pessoa. Então, vamos ver as perguntinhas agora. Vai do A até o E. A opção plantar árvores foi citada por 6 pessoas de 19 a 40 anos. Qual foi a atitude que teve 8 votos de pessoas com mais de 40 anos? Observem ali, ó. Então, esse aí é o de idade. Então, eu vou procurar no gráfico de idade. Qual que foi? Olha lá. 8 votos. Separar o lixo. Vai ser a resposta da A. Letrinha B. Para qual atitude há o mesmo número de votos de pessoas de 19 a 40 anos e com mais de 40 anos? Olha lá, ó. Plantar árvores. Observem o gráfico que o número de votos foi o mesmo, né? Foi igual. Letra C. Quantas pessoas no total foram representadas no gráfico da esquerda? Há mais homens ou mulheres? No total, pessoal, foram representadas 39 pessoas. São 19 mulheres e 20 homens. Portanto, há mais homens, né?
Pergunta D. Quantas pessoas no total foram representadas no gráfico organizado por idade? Em qual faixa de idade há mais pessoas? Pessoal, no total são 18 mais 20 mais 20, que dá um total de 58 pessoas. Há quantidades iguais de pessoas com mais de 40 anos e de 19 a 40 anos. Letra E. Se cada quadradinho representasse 2 pessoas, quantos homens a mais do que mulheres escolheram a atitude cuidar da água? Então, são 2 quadradinhos a mais, portanto, seriam o quê? 4 homens a mais, né, nesse caso. Então, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Agora é o momento de construir um gráfico com o resultado da pesquisa realizada pela turma, que no caso vocês pediram informações aí para 2 ou 3 colegas. Vocês vão traçar na malha quadriculada abaixo os eixos, não se esquecendo de colocar o título lá em cima, naquele espaço que está em branco, e representar as informações que vocês anotaram na tabela, certo? Então, vocês vão colocar aí embaixo, né, a quantidade de perguntas que vocês fizeram, juntamente com o número de votos que receberam cada uma delas, certo? Então, registra direitinho aí, depois vocês vão me mandar a foto para a tia ver se tá certinho. Agora, então, nós vamos lá para a página 56. As atividades 5 e 6 apresentam dados de uma pesquisa do IBOP para a organização não governamental WWF Brasil, World Wide Fund for Nature, sobre preocupações da população brasileira com o meio ambiente. Então, número 5. Com pouco mais de 1/4 da população brasileira considera que a maior ameaça ao meio ambiente é o desmatamento. Na pesquisa feita por sua turma, o total de pessoas que apontou atitudes contra o desmatamento foi maior ou menor do que o total. Então, pessoal, vai depender da resposta de vocês, certo? Para dar essa resposta aqui. É pessoal, tá? E individual. A parte da população que considera necessário cuidar da qualidade das águas brasileiras também é pouco maior do que 1/4. Como ficou esse aspecto na pesquisa da turma? Então, vocês vão representar aí para a tia de acordo com o que vocês pesquisaram. Número 7. As respostas à pergunta 2 da pesquisa da turma também podem ser representadas em um gráfico. Converse com seus colegas para decidir como vocês podem classificá-las e de que forma apresentarão esse gráfico. Seu professor vai reunir todas as informações no quadro. Copie a tabela e o gráfico com as informações. Explique como é o gráfico que vocês fizeram para representar as informações da tabela acima. Então, pessoal, como é pessoal, eu estou aguardando, né, para ver como é que vocês vão disponibilizar essas informações através da pesquisa que vocês trocaram entre vocês aí. Tá legal? Meus amores, então um beijo, fiquem com Deus. Se precisar de alguma coisa, chama a tia, que a tia está aqui à disposição de vocês. Tá legal? Então um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.